Bom dia, igreja vitoriosa. A igreja que levanta-se com louvor de adoração. Depois de uma semana de lutas, mas de livramentos, de grande vitória, porque nós estamos de pé para glorificar e exaltar aquele que vive e reina para todo sempre, Jesus Cristo, o Senhor, o Deus de toda glória. Então, que o mundo ouça a nossa voz de adoradores. Nós somos adoradores. No meio da tempestade, no meio da luta, no meio do constrangimento, seja o que for, nós louvamos o Senhor e nós estamos de pé, porque quem luta nossas batalhas é o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A Ele, a Ele, a Ele, honra, glória e poder. Amém. O título do nosso culto hoje é Vivendo sob a autoridade da palavra. Amém? Mateus 4, de 1 a 11, diz assim: Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o conduziu à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão para que jamais tropeces em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Assim o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos e bendizemos o teu nome. Paizinho querido, instrua-nos, Senhor, no poder da tua palavra. Abre os nossos corações, Senhor. A igreja está reunida. O teu povo, Senhor, aguarda ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Abra o nosso entendimento, Pai, para que possamos andar, Pai, no cumprimento da tua palavra, no nome santo de Jesus. E a igreja diga amém. Amém e amém. Um rei tem de provar que pode se governar antes de governar outras pessoas. Para você ser um líder, você tem que passar por treinamentos. Então, um rei, ele precisa provar que ele está apto para governar. De que forma? Governando a si próprio. Foi por isso que o rei Saul perdeu o seu reinado. Ele não conseguia se controlar e muito menos obedecer a Deus. Então, esse capítulo mostra o rei se encontrando com o inimigo.
o príncipe do mundo, e derrotando Jesus, o Rei da Glória, se encontrou com o príncipe desse mundo. Então o versículo 3 e 4 diz assim: o tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa foi a primeira tentação. Satanás apela para o corpo, como ele faz com você e comigo, para os desejos da carne. Mas não há pecado em sentir fome, mas ele apela, sabe, para os anseios da carne. No entanto, Satanás sugere que, se Cristo é o Filho de Deus, este não pode deixá-lo sentir fome. Não é assim conosco? Ué, eu sou filho de Deus. Tá um ímpio lá, a mesa tá farta, tem carne a balde. Não é assim que fala? Eles não servem a Deus, mas estão comendo o melhor da terra. Isso são sugestões satânicas que, vêm aos nossos ouvidos. Então, Satanás sempre quer que pensemos que o Senhor nos esconde alguma coisa. Ele sempre sugere isso. A intenção da fala de Satanás é a seguinte: Deus deve amá-lo. Se ele o amasse, cuidaria melhor de você. É essa forma. Quando você vê as injustiças desse mundo, crianças abandonadas, que muitos contestam Deus, isso são vozes do inferno. Seria uma derrota para Cristo usar os seus poderes em algo contrário à vontade do Pai. Ele sempre faz o que agrada o Pai. Jesus, mesmo na situação de fome, porque ele ficou lá 40 dias e 40 noites, ele preferiu obedecer. Então, João 8, 29, diz assim, e aquele que me enviou está comigo. Quer dizer, na fome, na escassez, no luto, seja no que for, ele está comigo. O Pai não me deixou só, pois eu sempre cumpro a sua vontade como lhe agrada. Às vezes, nenhum de nós, no meio da prova, quer cumprir a vontade de Deus. Mas Jesus disse, ele sempre está comigo. Até andando sobre as águas, no meio do vendaval, ele está comigo. Essa tentação de Cristo remeteu-nos a Deuteronômio 8:3. Olha, ele te humilhou, fez que sentisses fome e te alimentou com maná que nem tu, nem teus pais conhecias, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então segura as pontas aí. Segura as pontas nessa sua dificuldade. Segura. Porque ele diz que nós vivemos de toda palavra que procede da boca do Senhor. Deus humilhou o povo e o deixou passar fome no deserto, mas sustentou o povo com o maná dele. Caiu do céu. E isso ensinou que o ser humano não vive apenas de pão, mas de
tudo que procede da boca do Senhor. Ele ordena e acontece. Alimentar o ser espiritual é muito mais importante do que alimentar o físico. Quando nós alimentamos a nossa vida espiritual, no meio da batalha, você se levanta com intrepidez e ousadia. Você está sofrendo, mas chega um momento que o Espírito Santo te levanta com intrepidez e ousadia. Deuteronômio 8, de 1 a 6, fala assim, nesses versículos, portanto, tende cuidado de obedecerdes a todos os mandamentos que hoje vos ordeno cumprir, a fim de que vivais bem e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a vossos antepassados. Traze sempre viva em tua memória a maneira como o Senhor teu Deus te conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para te tornar humilde e provar-te, a fim de que exteriorizasses todas as intenções do teu coração, se estavas decidido a obedecer aos mandamentos ou não. Ele te humilhou, fez que sentisses fome e te alimentou com o maná que nem tu e nem teus pais conhecias, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As vestes que usavas não se envelheceram, tampouco teus pés incharam durante esses 40 anos de caminhada. Sendo assim, reconhece no teu mais íntimo que o Senhor teu Deus te educava, como um pai instrui e disciplina seu filho amado. Obedece, pois, aos mandamentos do Senhor teu Deus, para que andes nos seus caminhos e aprendas a amá-lo reverentemente. Nesses versículos, Moisés explica que as dificuldades e a provisão do maná serviram para ensinar a dependência do Senhor e que o ser humano, ele vive da palavra de Deus. Deus ordena e acontece. As dificuldades é para a nossa disciplina. E enquanto nós não aprendermos a passar por elas, nós vamos ficar dando volta no deserto até aprender. Nós precisamos ser obedientes. Obediente à palavra. Observe que Deus nos testa nas coisas comuns da vida, como alimento e bebida, coisas muito comuns. Ele nos testa aí. Jesus viveu sobre a autoridade da palavra. Ele viveu sobre a autoridade da palavra do Senhor. Amados, este é um ensinamento primordial da igreja. É o alicerce. É o alicerce do cristão. Viver na palavra. E nós também devemos fazer isso. Então, Jesus tem a palavra guardada no coração dele, lá naquele deserto, onde ele estava privado de tudo. Porque Salmo 119, 11, fala assim: escondi tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Se a palavra estiver no teu coração, você não vai pecar contra o Senhor. Você vai se superar. Você vai viver um novo de Deus na tua vida. Ah, mas olha só, você cai, quebra a perna, quebra a dente, fica todo lascado. E mesmo assim você vai para a igreja? É. E mesmo assim eu vou para a igreja.
Então, a segunda tentação está em Mateus 4, 5, 7, fala assim: então o diabo conduziu a cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e com as mãos deles te sustentarão, para que jamais tropece alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás desafiou Jesus a provar a fidelidade de Deus. Sabe quando às vezes você entra em um hospital e alguém, mas você não é filho de Deus? Por que você está aqui doente? Se são vozes satânicas. Por que você está passando por isso? Mas desiste disso, cara. A Bíblia é uma mentira, não é assim que eles falam? Então a sugestão de Satanás é esta: já que você acredita na palavra do Senhor, por que não prova uma das promessas de Deus? A seguir, Satanás cita, ou melhor, cita equivocadamente Salmos 91, 11 e 12. Quer ver? Ó? Porque a seus anjos ele dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te sustentarão para que jamais tropece em alguma pedra. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenarás a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão com as suas mãos. E Cristo respondeu com Deuteronômio 6,16: não tentareis o Senhor vosso Deus como tentaste em Massá. Satanás deixou de citar uma frase muito importante: para que te guardem em todos os teus caminhos. Salmo 91, 11, ó. Porque os seus anjos ele dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Ele não está falando atira-te, porque você vai cair lá embaixo, mas os anjos vão te segurar. Não, ele está falando do caminho que você estiver trilhando. Deus dará a ordem aos anjos para te guardar desse perigo. Ele está falando para você fazer prova nenhuma de Deus. Deus cumpre suas promessas quando guardamos os caminhos dele. A necessidade da igreja de viver a palavra é a convicção, sabe? Que a palavra de Deus é fogo, é martelo que esmiuça a penha, e nós não temos que ouvir sugestão maligna alguma. Nós temos que viver na palavra. Jesus disse que devemos viver de acordo com cada palavra que o Senhor profere. Mas Satanás acrescenta palavra às da Bíblia, ou as suprime. Ele acrescenta. Aí você, que não é muito conhecedor da palavra, mas não é assim, meu irmão. Não é assim. Ele distorce a Bíblia e dá aos cristãos carnais razões bíblicas para apoiar suas atitudes insensatas. Então tenha cuidado para não tirar as promessas do seu contexto ou para não reclamar promessas quando não cumpriu as exigências para obtê-la. Tem exigência, para obter a promessa? Claro, tem exigência. Fazer alguma coisa
sem a autoridade da Bíblia é pecar. Pois tudo que não provém da fé é o quê? Pecado. Terceira tentação, Mateus 4, de 8 a 10, fala assim: tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu resplendor e propôs a Jesus: tudo isso te darei. Daqui tem muita gente querendo o reino da terra. Se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Satanás oferece uma forma fácil de Jesus se tornar rei. Muito fácil. Vem cá, fica de joelho perante mim. Não é assim? Então Deus permite a Satanás, como príncipe do mundo, ter um certo controle sobre os seus reinos. Sobre os reinos de Deus. De acordo com o Salmo 2, de 6 a 9, está escrito: fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como tua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso de olheiro as espatifarás. O Senhor já prometeu esses reinos a Jesus. Já prometeu a Cristo esses reinos. E vamos observar que, como os Salmos 2, de 6 a 7, leva-nos de volta ao batismo de Cristo. Ó, tu és meu filho. Não foi assim no batismo dele? Tu és meu filho. Hoje eu te gerei. Todavia, ele deve morrer na cruz para ganhar esse reino. Não é diferente conosco. Para Jesus ganhar esse reino, ele teve que morrer na cruz. Não é diferente conosco, irmãos. Não há facilidade no reino da luz. O reino de Jesus tem exigências. O reino da luz exige, sabe, que nós nos despojamos. Tem que haver, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Renúncia. Então, não é diferente conosco, os discípulos de Cristo, cada um pega a sua cruz e segue a Jesus. Fazendo morrer a nossa natureza pecaminosa na cruz. Queridos, Jesus teve uma cruz para estar à destra do Pai, para estar assentado em regiões celestiais. Jesus teve que ter toda essa exigência na vida dele. E por que seria diferente conosco? Jesus fez para que nós não fizéssemos. Que isso? Deus não cria filhos preguiçosos. No reino de Deus não entra os aproveitadores, oportunistas da glória de Deus. Para entrar no reino tem que ser transformado. Tem que tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Você tem que ser imitador do mestre. É assim que diz a palavra: sede meus imitadores. Então, Satanás tenta nos afastar da cruz. Ele tenta a todo instante nos afastar da cruz. Como ele fez, como ele tentou afastar Jesus. Cristo derrotou Satanás com Deuteronômio
6,13. O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não falou que era para temer a Satanás. Então, amado, o Deus que servimos é tudo o que nós adoramos. E ponto. Se uma pessoa adora o dinheiro, ela vive para o dinheiro e obedece o dinheiro. Se adoramos a Deus, vivemos para Ele e lhe obedecemos. E nós não podemos fazer as duas coisas. Não há meio termos. Mateus 6,24 fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Irmãos, o Senhor é o dono do ouro e da prata. A Ele nós adoramos. A Jesus, o nosso Senhor. É Ele que abre portas. É Ele que fecha. É Ele que nos deixa entrar em situações dificílimas para nos treinar. Não é castigo, é treinamento. É treinamento. Tá doendo? Tá doendo. Dói muito ser treinado. Ser soldado de Cristo dói. Por quê? O seu orgulho tem que ser abatido. Sabe? As suas razões. Jesus tem que ser o seu Senhor e o seu juiz. É Ele quem vai te julgar. É Ele que vai dar o veredito. E em um dia futuro, Satanás legará os reinos ao anticristo. Contudo, Cristo virá para tomar esses reinos e para estabelecer o seu reino por 1000 anos. Cristo, em sua tentação, consuma 2 tipos de tentação no Antigo Testamento: Adão e Davi. Nós já estamos terminando. Mas nós vamos para a parte de Davi. Pode ir. Está aqui escrito. Eu vou ler aqui e vocês me acompanhem. Adão foi tentado em um bonito jardim. Cristo lutou em um deserto solitário. Adão estava em ótimo estado quando foi tentado. Cristo estava com fome. Adão era o rei da antiga aliança, da antiga criação. Cristo é o rei da nova criação, a espiritual. Adão pecou e perdeu o seu domínio. Cristo obedeceu e reconquistou o que Adão perdeu. Adão foi derrotado e trouxe morte para a humanidade. Cristo venceu e trouxe vida para todos os que creem nele. Amém? Glória a Deus. A importância de vivermos na palavra. Próximo, pode ir. Davi e Jesus são de Belém, os dois. Os dois foram escolhidos e ungidos por Deus. Os dois. Os dois foram exilados e perseguidos antes de serem coroados. E tu quer moleza? Não teremos. Não teremos. Golias desafiou Israel durante 40 dias. Satanás atacou Cristo por 40 dias.
Davi usou uma das 5 pedras que recolheu para matar o gigante. Cristo usou um livro, Deuteronômio, dos 5 da lei de Moisés, para derrotar Satanás. São os livros Pentateuco. E ele usou justamente Deuteronômio, o 5º livro. Davi tinha 5 pedras para matar Golias. Golias era um homem forte, que se compara a Satanás. Satanás é um homem. Davi cortou a cabeça do gigante com a sua espada. Cristo conquistou Satanás com a espada do Espírito. Não é pela carne nem pelo sangue, é pelo Espírito, que é a palavra de Deus. Queridos, nós temos que ir na palavra. Sabe por quê, amados? Porque depois que você enfrenta uma grande luta, que você combate na palavra, vocês estão lembrados dos primeiros versículos que nós lemos, o final, quando Jesus obedeceu tudo e falou, retira-te, Satanás? No final, que Jesus venceu tudo, vieram anjos e o serviram. Então, queridos, não é diferente, nem comigo, nem com você. Quando nós resistimos na palavra, anjos vêm e nos servem. Compreendam isso, a importância de viver na palavra. Eu sei que nossos sentimentos, emoções, elas nos atrapalham a viver uma vida na palavra, na obediência da palavra, porque suscita ira. Você quer agir da sua forma, executar justiça própria. Ouça, combata na palavra, porque anjos vêm e te servem. Amém? Vivamos sob a autoridade da palavra. Amém? 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 Assim diz o Senhor, para a glória de Deus. Curva a tua cabeça. Pai, a tua palavra, Senhor, foi pregada. Senhor, que nós possamos sair daqui, Pai, e viver na plenitude da tua palavra. Sabemos, ó Deus, que grandes desafios virão, e às vezes muitos deles perigosos, Senhor. Muitos deles, Senhor, Pai, tira-nos lágrimas, Senhor. Tira nossas forças, Senhor. Mas a tua palavra é como uma espada. A tua palavra é fogo, é martelo que esmiuça a penha. É como flecha, Pai, Pai, que alcança, Pai, o alvo certo. Então, Pai, que possamos aprender a viver na palavra, na direção da palavra, sobre o domínio da palavra, porque, Senhor, que cumpra-se a tua palavra em nós, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco, em nome de Jesus. E a igreja diga amém, amém, amém e amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que vive sob a autoridade da palavra, diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus, Senhor.